Ok. Já está gravando? Sim, pode começar. Ok. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, assim, dando continuidade, né, esse cronograma de treinamentos relacionados ao tema da qualidade voltado para a agência transfusional, hoje a gente vai ter mais um momento falando desse assunto, assim, que para mim eu considero, né, e a maioria das pessoas que trabalham mesmo com qualidade, como uma das coisas mais ricas dentro de um processo de gestão da qualidade em qualquer área que a gente vá, ou na saúde, ou na indústria. Quando eu tenho implantado uma sistemática de tratamento de não conformidades, eu tenho uma grande chance de ter melhorias absurdas mesmo, grandes melhorias no nosso processo. Não que a gente viva procurando erros, mas que a gente estabeleça uma maneira de, com esses erros, aprender e que com esses erros eu possa melhorar o meu dia a dia, a minha rotina. Então, hoje a gente vai continuar resolvendo não conformidades, só que em vez de mostrar só no slide, a gente já vai inseri-las no sistema Qualiex, que é o sistema que nós vamos utilizar tanto para consultarmos os POPs e ITs, né, que a gente precisa ter acesso para executar nossas rotinas, os formulários que a gente precisa ter acesso para executar nossas rotinas, quanto a essa tratativa das não conformidades, a gente precisa também aprender a fazer no sistema. Né? O sistema ele possibilita o envio de e-mail, que você tenha uma ferramenta muito mais segura de controlar essas não conformidades, de estudá-las, né? De ter aquilo com a rastreabilidade muito maior do que como era antes, que vocês preenchiam um formulário, enviavam e aí ficava aquele negócio meio complicado de se controlar. Então, a partir do momento que nós começarmos mesmo a abrir as nossas não conformidades no Qualiex, vocês vão perceber quanto de ganho nós vamos ter, né, resolvendo não conformidades dessa forma informatizada. Apesar da gente já ter visto isso, eu vou sempre fazer um lembretezinho, um review. É importante que a gente lembre alguns conceitos, né, antes de fazer mesmo essa parte prática da não conformidade. Então, a não conformidade é um desvio do processo, onde eu planejei ter um resultado X e eu tenho um Y, certo? A gente tem que ter um entendimento que tudo pode acontecer, em todos os processos podem acontecer falhas. Por que, Natália? Se a gente pode errar? Não, não é que a gente pode errar, é porque a gente sabe que em tudo pode acontecer falha. Na saúde, a falha geralmente ela traz um dano que pode ser um dano grave para o paciente, ou um dano médio, ou um dano leve, ou não acontecer dano. Houve uma falha, mas não teve dano, né? Então é importante que a gente entenda, né, o que é isso, como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso traçar estratégias para que não ocorram falhas. É bom que a gente entenda que não existe perfeição, realmente, né? Apesar de tudo isso, nós temos certeza que ninguém sai de casa objetivando errar, né? A gente sai de casa todos os dias para trabalhar, tenho certeza, com o intuito, com o objetivo de fazer o melhor para o nosso paciente, mas em virtude de alguma situação, pode acontecer que a nossa rotina, que era para sair um resultado X, saia Y, né? E todos nós somos sujeitos a isso, independente da experiência, do conhecimento e até mesmo da vontade de não errar, né? Então, assim, a gente tem que ter muita seriedade a tratar uma falha, mas muita calma ao mesmo tempo para não tornar esta falha também uma coisa de outro mundo. Apesar de que, dependendo do dano, né, ao paciente, a gente possa ter que tomar outras ações mais enfáticas, outras ações mais complexas. Mas entendendo que todo o processo está sujeito a falhas. E essas falhas estão relacionadas a quê? Pode ser ao desconhecimento, né? Às vezes o profissional desconhece aquela técnica ou não conhece por completo, ou é inexperiente em executar. Algum erro no procedimento, às vezes o procedimento não está bem descrito, né? Não cumpre todas as etapas que deveria cumprir, e aí facilita aquela falha, ou uma tomada de decisão inapropriada, né? Ou falha de instrumentos e equipamentos. Pode ser qualquer uma dessas coisas que vá fazer com que aconteça uma falha naquela rotina.
A não conformidade, já falei, um processo, né, que gerou um determinado item fora do esperado, então é um resultado fora do esperado. Ou seja, eu não atendo completamente a um requisito que foi traçado. Então, se eu espero para fazer, né, os meus testes transfusionais, eu tenho que fazer todos aqueles testes elencados, né, ter todos aqueles resultados, ter meu controle de qualidade de ar, ter o monitoramento da minha temperatura, ter os meus componentes garantindo aquela temperatura, né, que esteja na temperatura requerida, e daí eu tenho alguma coisa que não saiu do esperado, no esperado, eu vou ter uma possível não conformidade. Então, uma não conformidade nem sempre afeta o uso do produto. O que é isso? Eu posso ter uma não conformidade que não vai afetar o uso do meu produto. Por exemplo, eu posso ter eu posso projetar um carrinho numa fábrica de brinquedo, onde o projeto dele é para ele sair vermelho e ele sai azul, né? Em si, essa não conformidade, ela não afeta o uso do produto, porque teoricamente vamos dizer que esse carrinho estivesse funcionando direitinho, a única coisa é que a cor dele era para ser azul e não vermelha, né? Isso não se aplica talvez muito à nossa realidade, mas é importante que vocês saibam que eu posso às vezes ter uma não conformidade e que eu vou usar aquele produto, né? Eu posso aceitar com restrição, enfim, tem dezenas de situações que podem acontecer, certo? Então, a gestão de não conformidades, eu vou continuar dizendo, é o maior legado que uma certificação, que a instituição de um sistema da qualidade traz para a organização, é o tratamento das suas não conformidades, porque são com elas que amadurecemos os nossos processos, que entendemos aonde precisamos melhorar, que traçamos atos de melhoria muito concretos nos nossos processos. Eu separando este material para trazer para vocês, né, fui olhar um monte de não conformidade, né, nós temos sistema da qualidade implantado desde 2011 aqui no EMOS, ou seja, temos 10 anos de sistema. E eu ia olhando, né? Fui olhando como nós evoluímos, sabe? Como nós evoluímos a partir do momento que definimos uma sistemática para tratar essas falhas, esses desvios. Né? Quando o EMOS decidiu não varrer para debaixo do tapete, quem estava aqui na aula passada viu que eu coloco aquela figurinha, né? Que a gente não deve varrer os nossos problemas, as nossas não conformidades para debaixo do tapete, sob pena de um dia esse monte de lixo, né, que está debaixo de um tapete, transbordar e virar uma coisa muito maior. Então, a partir do momento que você decide na sua organização, na sua agência, estudar esses desvios, você vai perceber com o passar do tempo que problemas vão continuar acontecendo, mas serão outros problemas com uma profundidade maior. E você vai observando que à medida que você detecta, né, analisa a causa daquele problema, traça uma ação corretiva, implanta, avalia a eficácia, você vai percebendo quão os seus problemas vão, ou os seus processos, perdão, vão ter uma melhoria. E eu ia fazendo essa análise, lendo as não conformidades e observando quão maravilhoso foi estudar isso durante desses 10 anos e quanto nós avançamos na qualidade dos nossos processos. Então, o maior legado que você pode trazer para a sua organização ao tratar a não conformidade é esse, de aprender com o erro. Né? Todas as empresas erram, das melhores às piores. A diferença entre elas é que a empresa que tem qualidade, ela erra e aprende com esse erro, melhora o seu processo. E a empresa que não tem qualidade, ela resolve ali, apaga aquele incêndio, mas não estuda por que aquele incêndio ocorreu. Então, vão continuar acontecendo as mesmas coisas, porque você não chegou no X da questão. Você não chegou na essência do problema. Você não chegou na causa raiz da não conformidade. Então, precisa não só resolver aquele problema pontual, aquela amostra não identificada adequadamente, aquela bolsa que está com aquele desvio lá, aquele registro que não foi preenchido. Eu preciso estudar por que
Isso aconteceu. Eu preciso chegar mesmo lá no fundo da questão. Isso aí eu só faço se eu tiver um processo bem estabelecido de gestão de não conformidades. E aí, quando eu olho para a não conformidade, basicamente, eu tenho duas macrocausas, né, onde a gente pode já investir quando for estudar análise de causa, já orientado. Então, eu tenho, provavelmente, quando muitos colaboradores, diferentes colaboradores, cometem o mesmo erro, possivelmente eu tenho um desvio no detalhamento do meu processo, o meu procedimento pode estar faltando alguma etapa importante, ou pode não estar claro, né? Então, eu posso ter uma etapa também que não funciona muito adequadamente para a minha realidade, né? Nem para o equipamento que eu estou usando, nem para a técnica que eu estou usando. O meu procedimento permite escolher mais do que um modo de ação, ou seja, ele não deixa claro qual é a ação que eu tenho que tomar, qual é a atitude que eu tenho que tomar, ele deixa subjetivamente, ou falta um item de controle. Nós sabemos que os nossos processos de trabalho são processos que têm muitas etapas de controle. Quando eu escrevo lá no meu procedimento que eu preciso fazer dupla checagem, que eu tenho que registrar dupla checagem, que eu tenho que fazer inspeção a cada etapa, né, do meu processo, quando eu recebo o meu hemocomponente, quando eu vou liberar, quando eu vou fazer meus testes, quando eu recebo a amostra, quando eu estou com a RT, toda vida que eu tenho que fazer um controle desse, uma etapa dessa, eu estou fazendo um item de controle de processo. E pode ser que no procedimento não esteja tão bem descrito esses itens de controle ou faltando um item de controle importante que fazer com que aconteça um desvio naquele processo e aconteça uma não conformidade. Ou então tem o controle, mas a pessoa não executou de maneira adequada, né? Não fez de maneira correta. Então, isso está relacionado geralmente a um erro de processo, onde o procedimento, onde o detalhamento, o passo a passo, tem algum desses probleminhas que vão incorrer em uma não conformidade. A capacitação, quando é que a gente vai ter como causa, provavelmente, a capacitação? Quando o mesmo erro é repetido pela mesma pessoa. Então, sempre acontece com aquela pessoa sempre rotula a amostra errada, aquela pessoa sempre rotula a bolsa errada, aquela pessoa sempre registra controle de qualidade errado. Então, a gente precisa investigar por que aquela pessoa não está executando aquela tarefa conforme o esperado. Então, eu vou investigar se houve o treinamento dessa pessoa para executar a atividade, esse treinamento ele foi realmente eficiente, ela mudou a cultura dela de forma a executar a ação conforme o esperado, ela tem a capacidade, né, a competência. Quando eu falo de competência, eu estou falando do quê? Se eu defino que para estar na agência transicional fazendo bancada é um técnico de laboratório, um técnico de enfermagem, mas que tem que ter um treinamento de tantos meses dentro daqui do EMOS, tem que fazer uma prova, tem que tirar uma nota X, tem que ser acompanhado, tem que ter um registro de liberação para o trabalho. Então, eu vou ver se essa pessoa cumpriu esses requisitos, né, para estar lá executando aquela atividade, se teve avaliação de eficácia, qual foi a nota que essa pessoa tirou. Então, eu vou investir na capacitação, no meu estudo, minha análise de causa dessa não conformidade, na capacitação, buscando entender se realmente as etapas necessárias para a liberação dessa pessoa para trabalhar, elas foram realmente cumpridas, né? Para a gente determinar quais são as ações corretivas. Lembrando aqui que se eu pego um problema e trabalho só a pessoa envolvida, eu estou trabalhando na superficialidade. Então, se eu tenho uma agência transicional, onde eu tenho um erro que é repetido pela mesma pessoa e eu invisto só nela, eu tenho que ter cuidado. É importante que você, principalmente aí quem faz o processo de gestão, né, você analise se outras agências apresentam esse mesmo tipo de situação, fazer uma varredura. Será que todas as pessoas que estão hoje executando os processos de trabalho passaram por essas etapas, estão sendo treinadas? Se sim, tem feito
avaliação de eficácia, falar com as pessoas que gerenciam, né, esses outros colaboradores, como é que está o desempenho? Então, ao ter um problema desse, pontual numa agência, onde está relacionado à capacitação deficiente, vamos dizer assim, de um colaborador, é importante que a gente tenha esse olhar mais macro, né? Porque de repente o mesmo problema pode estar acontecendo em outra agência, ok? Então, quando eu falo de não conformidade, eu tenho algumas etapas a cumprir, né? Então, eu me deparei com um problema. Primeira pergunta que eu tenho para fazer é: existe alguma coisa a ser feita imediatamente, ou seja, agora, para apagar esse incêndio, para resolver esse problema pontual? Então, chega na agência uma amostra com a identificação deficiente, eu tenho alguma ação a fazer naquele momento? É você fazer sempre essa pergunta, sempre. Existe alguma coisa que ajude a diminuir o dano desse desvio? O que é diminuir o dano? É corrigir aquela etapa, né? Ou é minimizar. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você detecta uma transfusão incompatível. Uma ação imediata que a gente faz? Interromper a transfusão. Certo? Então, se você se depara com um erro naquele momento, é você fazer essa pergunta: existe alguma coisa a ser feita imediatamente para que eu corrija esse problema pontual ou diminua o dano que ele pode causar? Se sim, você executa essa ação, né? Para daí diminuir o dano ou corrigir esse problema pontual, mas não para por aqui. O que é que acontece na maioria massiva das vezes em que a gente se depara com um problema? Nós paramos nessa etapa aqui. Ah, eu corrigi a amostra do paciente, tá tudo ok. Corrigi a RT, tá tudo ok. Não tá tudo ok, porque vai voltar a acontecer. A ação imediata é uma ação superficial, que visa, o maior exemplo que a gente pode colocar na nossa cabeça para entender esse negócio de não conformidade é: a ação imediata é apagar o incêndio. A ação corretiva, com análise de causa, é estudar por que o incêndio aconteceu, objetivando que ele não aconteça mais. Se vocês colocarem isso na cabeça de vocês, já é um passo grande para tratar a não conformidade. Então, quando eu me deparo com uma amostra identificada errada, ou uma RT, ou uma transfusão incompatível, né, eu tenho sim algo a fazer naquele momento para que aquele dano seja diminuído ou que aquele probleminha pontual seja corrigido. Identifiquei a ação imediata, faço essa ação imediata, confiro se foi feita realmente, né, porque às vezes também você bota lá que vai fazer a ação imediata e não faz, né? Eu já vi situações em que foi repetição de teste, por exemplo, né? E foi repetição manual, mas o resultado não foi atualizado no sistema, ou seja, foi executada a ação imediata, mas ela não foi finalizada. É importante que tenha essa verificação também depois da ação imediata, onde a gente identifica se ela foi implantada e se ela foi eficaz. Então, essa ação que eu tracei, melhor dizendo, para minimizar esse incêndio, ela foi efetiva. E daí, passando nessa avaliação, se eu implantei e se ela foi eficaz, eu vou fazer o estudo do porquê isso aconteceu, que é a análise de causa raiz. Nós vamos fazer aqui na prática, tá certo? Onde eu vou objetivar entender por que esse incêndio ocorreu. Por que é que a unidade X coletou a amostra e não identificou adequadamente? Por que é que a unidade Y transfundiu o paciente X com a bolsa do paciente Y? Né? Então, eu vou buscar entender. Nessa hora, precisa que faça uma investigação mais profunda, que você coloque nessa investigação as pessoas envolvidas. Não é só o gestor do processo, mas a pessoa que estava lá, a pessoa que instalou a transfusão, a pessoa que recebeu uma componente, quem liberou.
né? Então, a pessoa que coletou a amostra, a pessoa que recebeu, precisa entender por que é que isso está acontecendo. Aí, dado todo esse estudo, chegando numa análise de causa, raiz realmente, que deve ser uma causa mais profunda, lembrando que, às vezes, a gente coloca assim, falta de atenção, né? Falta de atenção, mas eu tenho que... Falta de atenção é uma causa superficial. Porque, assim, eu não consigo entender como é uma ação corretiva para tratar a falta de atenção. Certo? Então, assim, eu preciso trabalhar mais profundamente para compreender o que é que ocasionou mesmo esse problema. Porque qual é o objetivo de fazer uma profunda análise de causa raiz? Não ocorrência, novamente, desse fato, certo? Traçada a causa raiz, a gente vai passar para a ação corretiva, que é um plano de ação, a partir do motivo, né, que fez com que eu tivesse aquele desvio, eu vou traçar um plano de ação baseado nessa causa. Então, se eu tenho como causa a ausência, por exemplo, ausência de reuniões sistemáticas do Comitê Transfusional, com cronograma de treinamentos, com sensibilização da equipe de enfermagem, né? Então, é diferente de eu dizer falta o treinamento da equipe de enfermagem, né? Quando você olha para uma causa raiz e que você olha para a ação corretiva, eu tenho que ter ações mais abrangentes. Então, eu não posso só treinar a equipe de enfermagem da unidade X, né? Eu tenho que extrapolar isso para ver, será que isso acontece em outras unidades? Será que a equipe de enfermagem como um todo, ela está entendendo a importância de identificar corretamente a amostra? Ela entende o requisito de fazer essa identificação? Então, é olhar, por exemplo, no caso da transfusão dessa que é incompatível, onde eu transfundi um paciente com a bolsa do outro, será que a enfermagem está entendendo quais são as verificações, né? Se isso acontece com uma unidade só, essa unidade é uma unidade fechada, eu consigo auxiliar nessa dupla checagem como agência? Então, assim, você tem que analisar de uma forma muito mais profunda do que tão somente dizer falta de treinamento, vamos retreinar, né? Então, o retreinamento pode ser uma das ações, mas serão ações auxiliares, não serão as ações corretivas realmente importantes e fundamentais para mudar essas realidades e fazer com que esse desvio não mais ocorra. Então, aí a gente faz uma perguntinha, precisa tratar as não conformidades? Sim, com certeza absoluta. Então, tratar uma não conformidade não é corrigir tão somente um problema, tá? Não é corrigir o problema da identificação da amostra da unidade X, é garantir que nunca mais ocorra, certo? Então, aí nós vamos fazer o seguinte: a gente vai traçar aqui, eu vou mostrar um caso para vocês, aí eu vou tirar da tela aqui do PowerPoint e a gente vai para o Qualiex para preencher. Mas eu queria contar com vocês, pessoal, agora, com a participação de vocês para ajudar nesse estudo, porque eu falando também sozinha, né, não agrega muito para vocês, para a gente fazer assim realmente um exercício de preencher a não conformidade, tá certo? Verônica, você está aí? Oi, Natalícia, Oi, tô. eu queria contar com tua ajuda, tá? Pode Ou ser? não. Tá certo. Natalícia, Oi. assim, para ser mais efetivo, tu abre a tela e vai mostrando passo a passo de como é que elas vão mexer É assim que eu com vou o fazer. Qualiex, viu? Porque aí fica mais fácil delas irem acompanhando e entendendo para quando elas forem fazer só. Eu sei que dúvidas vão existir, mas fica mais fácil para elas já irem tomando conhecimento que existe o instrumento para ser utilizado e aos poucos elas vão se familiarizando, Isso, eu viu? vou fazer Eu dessa estou forma, aqui, tá? Eu vou tá primeiro mostrar joia? o caso aqui no PowerPoint, tá certo? Para a gente conversar Ok, um pouquinho sobre ele, aí vou tirar e vou para a tela do Qualiex, tá bom? Aí só um minutinho aqui que eu vou tirar para fazer uma coisinha aqui, só um minuto. Só mais um minutinho.
Porque eu não sei o que aconteceu, que tirou aqui a animação do slide. Mais um minuto. Vocês voltaram a ver o meu slide? Sim. Beleza. Então, aqui o caso é esse, certo? Ó, a coordenadora do laboratório de imunematologia detectou uma discrepância ABO-RH na bolsa tal, rotulada como ABO-RH O negativo, D fraco, CDE negativos e retipada como ABO-RH O negativo, D fraco e CDE positivos. Então, vocês vão ver que tem uma discrepância aí, né? Ela está rotulada como CDE negativo. Entretanto, quando ela foi retipada, o CDE é positivo, certo? Então, segundo relatos da responsável pela tipagem da referida bolsa, houve um erro de interpretação dos resultados do teste. Quando há pesquisa de defraco positiva, o equipamento interroga o resultado e o mesmo tem que ser repetido de forma manual. A funcionária Lisbela Espanca, quando realizou a técnica de confirmação, interpretou errado o resultado. Certo? Aí eu pergunto a vocês: tem não conformidade aí? Alguém contribui? Tem não conformidade nesse relato? Tem, sim. Onde é que está a não conformidade? Aqui não tem o certo, não, pessoal. É para a gente estimular mesmo o entendimento. Onde é que está a não conformidade? Na discrepância BO? Sim, né? Então, o CDE que a bolsa estava rotulada como CDE negativo, entretanto, ela era CDE positivo, certo? Esse é o desvio. Porque se eu tenho um sangue que é tipado como ABO, O negativo, D fraco e CDE positivo, ele tem que estar escrito no rótulo isso, né não? E não outra coisa. O que eu tenho dentro da minha bolsa, né? O tipo do sangue que eu tenho dentro da minha bolsa tem que ser igual que está escrito no rótulo. É ou não é? Bora, povo, Sim. me ajude. Sim, É, sim. sim. Né? Beleza. Então temos um problema. Temos? Temos, Temos e um bem dos problema. grandes. Exatamente. Principalmente, né? Porque estava o contrário, né? Estava Exatamente. rotulado como negativo e era positivo. Não é isso? É, sim. Graças a Deus foi retipada, certo? Essa bolsa e foi identificada a falha, ok? Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender, como é que eu descrevo o problema, certo? Eu não preciso escrever tudo isso. Isso aqui é um relato, né? Eu não preciso escrever, eu tenho que dizer qual é o problema. Qual é o problema? Uma discrepância ABO, a bolsa tal, rotulada como tal, é tal, ok? Importante aqui dizer o quê? Esse dado aqui, bolsa número tal, data provavelmente, né, da ocorrência, quem retipou, quem identificou, certo? Como no Qualiex a gente consegue botar o envolvido, eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente abre essa não conformidade no Qualiex, tá ok? Vou retirar aqui essa apresentação para botar a tela do Qualiex aqui para vocês, para a gente ver exatamente como é que a gente faz dentro do sistema. Começar aqui bem do comecinho. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Peraí.
Aí aproveito para lembrar de vocês, se não tem acesso ainda ao Qualiex, de verificar aí com a Verônica, o coordenador da sua agência, o coordenador da sua área, né? Pedir para ver aí como é que tá, enviar os e-mails para a gente poder cadastrar todos, né? Finalizar esse cadastro, ensinar vocês a usar, tá certo? Então, o Todas as Qualiex, enfermeiras já estão cadastradas, viu, Natalícia? tá, né? Beleza. Tá. As enfermeiras, os técnicos não, as enfermeiras de cada agência. Tá, mas tem um bocado de técnico já cadastrado, viu? Pois é, a gente tá abrindo e está cadastrando outras pessoas também. Beleza. Combinado, então. Então, vocês vão fazer o acesso. Quem tem acesso à intranet do Emoce, vai vir na página da intranet, vai vir aqui do lado, ó, Emosystem. Vocês vão ter nessa página aqui, isso aqui é um painel, vamos dizer assim, um agregador de todos os sistemas que a gente usa aqui no Emoce. Então, você vai ter aqui o SBS, vai ter o Indica, que é o de indicadores, né? Vai ter o Qualiex. Então, tá vendo bem aqui, Qualiex. Aí ele vai abrir essa telinha aqui azul, certo? Você também pode, se você botar no Google, por exemplo, Qualiex, acesse Qualiex, ele abre essa tela aqui. Aí você vai botar o seu e-mail que está cadastrado e a sua senha, clicar em entrar. Esse acesso aqui, pessoal, que estou ensinando para vocês, tanto faz para não conformidade, como para verificar, ler um POP, ler um IT, ter acesso a um formulário, é o mesmo caminho. Então, se tem acesso à intranet, abre pela intranet, entra no Emosystem, Qualiex, e ele vai abrir aqui a tela. Você pode, inclusive, até favoritar, né? Deixar como favorito o site do Qualiex aí no seu navegador, porque aí faz mais, é mais rápido, tá? Mas vai de conforme você tem a habilidade, mexa no sistema, não tem problema. O importante é você chegar nessa tela. Essa aqui é a tela inicial, é a minha tela inicial, porque eu configurei assim. Pode ser que a sua não abra desse jeito, mas de toda forma, quando você abrir o Qualiex, você vai vir aqui em Dashboard, nesse cantinho aqui do meio da tela, clica nele e vai abrir aqui, ó, Tracker, ocorrências, certo? É nessa abinha do Qualiex que a gente vai tratar a nossa não conformidade. Então, eu vou abrir aqui. Esse painel aqui já é um painel padronizado. Todo mundo que tem acesso abre, quando abre o Qualiex, vê esses dois gráficos, tá certo? Aí, se você quiser, por exemplo, olhar alguma não conformidade, analisar alguma não conformidade ou responder alguma que está no seu nome, você pode clicar em todas as atividades, vai listar todas e você vai procurar qual é a que você precisa analisar, certo? Eu vou botar aqui só na última para ver qual é a última. Ok. Então, voltando aqui, você abriu o tracker, né? Então, tá ali uma lista aí de não conformidades, mas você quer abrir a sua não conformidade. Aí você vai vir aqui em nova ocorrência, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, pode abrir o microfone, tá? Essa aula, eu peço a vocês que seja bem interativa. Esse é o momento de tirar dúvida, esse é o momento de perguntar. Natália, se eu não entendi, fala mais devagar, tá certo? Não se acanhe. Natalícia, Oi? Filomena de Aracati, bom dia. Oi, bom dia. Natalícia, essa forma que você está ensinando aí é para qualquer não conformidade, qualquer uma que eu vá digitar, Sim, é essa a forma? sim. Para qualquer não ótimo. conformidade, tá? Então, Tá voltando aqui, ó. ótimo. Beleza. Era só isso, Filomena? Por enquanto, só. Tá bom, então. Então, você vai vir aqui no botãozinho verde. Natalícia, Oi. é Erivânia aqui do ICC. Natalícia, esse quadro está no computador da gente, né? Na agência, né? O Qualiex. Aham. Você tem acesso à intranet do Emoce? Não, lá na agência a gente só tem o SBS lá. Né? Pega no correio, eu nunca vi esse qualiete lá, não. Por isso que eu tô perguntando que eu posso dar uma olhada, ver.
Certo. Você Vai pode... passar- Natália, Oi. Filomena novamente. Eu Oi. vou falar antes que eu esqueça. Natalícia, essa tua aula está sendo um espetáculo, porque eu estou sendo honesta contigo. Tu tá seguindo os passos aí, coisas que, por exemplo, tá aí a colega, né? Acabou do ICC, acabou de falar. Ela nem conhece, então tua aula está sendo um espetáculo. Essa orientação que tu está dando, como entrar no sistema Qualiex, está sendo ótima. Eu estou com uma não conformidade para me fazer e a partir de agora eu vou fazer, porque tu está me dando aí todos os. Tá certo, beleza. Se você quiser se você quiser experimentar abrir, a gente pode fazer isso agora. Mas eu vou entrar em contato contigo daqui a pouco. Tá bom, Continue tua aula. tá bom então. Então, pessoal, vocês vão abrir aqui, ó, nova ocorrência, certo? E aí, você vai selecionar aqui o tipo. A gente só está trabalhando por enquanto, mesmo com não conformidade, tá ok? Então, você vai clicar em não conformidade. Aí eu queria que vocês prestassem bem muita atenção agora no que eu vou dizer. Não experimentem testar, abrir a não conformidade se não for digitar, tá certo, pessoal? Por quê? Porque se eu salvar aqui, eu crio um número vinculado ao meu nome. E se eu estiver só testando, eu vou criar não sei quantos números. E aí a gente vai ter que apagar e vai ficar salteando, né? Não fica legal. Certo? Então, só façam essa experiência se vocês forem realmente abrir não conformidade. Ficou entendido? Ok. Certo? Então, não criem nova ocorrência só de teste, porque ele gera mesmo a ocorrência e vocês não têm como apagar. Tá bom? Como temos toda a hemorrede que pode usar o sistema, então eu só devo abrir uma não conformidade quando realmente eu tiver os dados bem direitinho para eu preencher. Combinado assim? Qualquer dificuldade, pode me procurar. A Verônica tem meu contato, podem me procurar, tá certo? Então, dando seguimento aqui para a gente registrar esse caso que eu mostrei para vocês. Então, eu salvo, tá? Deixo o sistema carregar, tá certo, gente? Não se apresse, deixa ele abrir. Então, aqui a gente tem recomendado de fazer um resuminho. Por exemplo, eu posso botar NC, que é de não conformidade, bolsa, discrepância, vamos dizer, CD, certo? Vou botar aqui um título genérico. Então, umas coisinhas resumidas para a gente saber. Eu pode botar não NCAT tal, certo? Uma coisa para a gente poder identificar. Esse título vai ficar só na descrição, né? Quando eu for olhar todas as ocorrências, é mais fácil de eu localizar, se porventura eu queira, alguma não conformidade. Então, eu registrei o título, eu passo para frente aqui no calendário. Eu posso tanto registrar a data no dia do registro mesmo, mas vamos dizer que tenha sido sexta-feira passada e eu fiz as coisas, mas eu não tive tempo de registrar. O recomendado, conforme a gente já havia falado em outros momentos, assim que eu me deparo com problema, é fazer ação imediata e registrar também, sob pena das coisas ficarem esquecidas, né? Então, vamos colocar o dia de hoje. Vou colocar aqui a unidade que aconteceu, certo? Eu vou colocar uma unidade, vou botar aqui imunematologia só por alegoria mesmo, mas vamos dizer que eu precisasse colocar a coordenação das agências, eu posso selecionar mais de uma unidade, certo? Vocês vão ver que vocês vão estar aqui como agência transfusional, certo? Vocês podem fazer o seguinte, pessoal, preste atenção nessa dica. Coloca agência transfusional, tá? Quando for aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, envolvidos na ocorrência, pessoas, áreas ou funções externos. Vocês estão vendo esse campo? Me dê um feedback aí, estão entendendo, né? Envolvidos na ocorrência, beleza. O que é que você vai escrever aqui? AT do hospital da NASA. Tô aqui brincando com vocês, é só pra gente, certo? Você identifica a sua agência aqui, tá bom? Que aí fica mais fácil. Aqui, envolvidos na ocorrência, você vai botar o quê? As pessoas.
que estão envolvidos nessa situação, né? Nesse desvio. Então, eu vou botar eu aqui para ficar mais fácil e vou botar o Breno, que trabalha comigo. E aqui você pode digitar um pedaço do nome da pessoa que aparece, clique em cima para marcar ele. Certo? Eu vou botar aqui o Breno, porque fica mais fácil de eu resolver. Certo? Vocês observaram que ficou mais de uma pessoa? Tranquilamente, você pode botar quantos envolvidos estiverem, certo? Agora eles precisam estar cadastrados no Qualiex. Se for uma pessoa do hospital, vamos dizer, nessa situação, que se fosse uma situação no hospital, e que fosse uma pessoa envolvida que não teria necessidade de ter acesso ao Qualiex, é uma enfermeira lá da unidade da UTI ou da unidade da emergência, o que você pode botar? Você pode botar fulana de tal, né, o nome da pessoa, enfermeira, unidade X, certo? Então, você pode colocar essa informação aqui nesse campo aberto sem nenhum problema. Ok? Para frente. Aqui nesse campo, você vai botar a diretoria relacionada nessa ocorrência. Quando se trata de agência, a doutora Denise Bruneta, você vai botar aqui o nomezinho dela, tá? Para ela ficar ciente, certo? Combinado aí, pessoal? Estão entendendo? Então, vocês vão passando. Se tiverem alguma dificuldade, me falem, tá? Natália, Oi. Oi, alguém falou? Oi? a gente sempre coloca o nome da doutora Denise, quando Sempre, é da agência transfusional. sempre, sempre. Tá certo, então. Tá bom? O que pode acontecer é, você pode relacionar também, se você for da unidade, eu acho que tem mais. Verônica, tem gente do interior, né? Sem ser das agências aqui de Fortaleza? Ou não? Tem sim, Natalice. Tem, né? Pronto. Tem. Ah, é Valdiene, né? Que eu não tô vendo o quê? Só tô ouvindo. Aí pode Mas já botar. conhece a voz, né? É, lógico, né? 50 anos, né? Assim, de conhecimento, nós. Só posso conhecer só a voz. Pode botar também o diretor da unidade do regional relacionado, tá? Mas bote sempre a doutora Denise, tá certo? E o diretor da unidade de vocês. Tá ok? Para que as pessoas fiquem cientes. Aí, vamos para frente. Então, eu preenchi aqui. Unidade onde ocorreu o problema, os envolvidos, a diretoria relacionada, tinha coisa externa, pessoa externa, unidade externa, que era importante que eu listasse, coloco aqui, tá? E aí eu vou marcar, provavelmente, quando eu tenho uma não conformidade dessa, que a gente encontra na rotina, eu vou marcar como de processo, ok? Vamos dizer que essa situação, a Verônica com a Carol for fazer uma auditoria e encontrar essa situação. E a Verônica e a Carol marcariam aqui a auditoria interna. Ficou claro, pessoal, isso aí? No dia a dia, a gente mesmo se depara com um problema e abre a não conformidade, é processo, tá? A Verônica foi lá, foi fazer a inspeção aí de vocês, a avaliação de vocês, e se deparou com algum desvio, ela vai abrir aqui a auditoria interna. Combinado? Essa auditoria externa, órgãos fiscalizadores, vamos dizer que a vigilância sanitária chegue e abra uma não conformidade, e no laudo, né, de inspeção, ela coloque lá as não conformidades. Você pode inserir também aqui para acompanhar o tratamento dessa não conformidade. Aí, em vez de você marcar processo ou auditoria interna, você vai marcar auditoria externa, órgãos fiscalizadores. Ok? Essa aqui de fornecedor, essa categoria de fornecedor cliente, ela não é uma categoria muito que tem uma ocorrência muito maior do que as outras, porque, por exemplo, o que ela quer dizer? Quer dizer que o meu cliente fez uma reclamação e eu vou tratar como uma não conformidade. A gente só trata uma reclamação se for um desvio de processo. Porque, por exemplo, um cliente pode reclamar da demora da transfusão
né, que demorou para receber a transfusão, entretanto, não era um sangue tão fácil de achar. Então, você não demorou porque você desviou o processo, você demorou porque o sangue desse paciente não era um sangue fácil de achar, um compatível. Então, assim, ele tem razão de reclamar, não é que ele não tenha, porém, essa reclamação não é uma não conformidade. Deu para entender essa diferença? Agora, vamos dizer que nesse processo você demorou a coletar a amostra, não fez, deixou para fazer o teste pré-transfusional no outro dia, não fez no plantão da noite, deixou para o pessoal da manhã, aí houve uma reclamação. Aí sim se abre a não conformidade, porque não tem porquê você deixar um teste para ser feito no outro dia, certo? Então, se realmente foi uma demora porque não foi feito, porque a pessoa deixou, aí sim, essa reclamação vira uma não conformidade. Aqui você vai fazer uma descrição da não conformidade. Lembrando que, como foi que eu disse que a descrição, ela deve ser cheia de detalhe, longa, cheia de uma história bem grande, é isso? Não. Não, deve ser o quê? Objetiva. Ela deve conter o quê? Fatos importantes, informações relevantes. E ela deve descrever o quê? O desvio, ok? O desvio. Cuidado para que não misturar já a causa, já a análise já a ação imediata. Cuidado. Então, eu vou abrir o Word que eu preparei já os textinhos para copiar e colar, tá? Um segundo. Então, vocês vão observar que aquele texto era um texto bem grande, né? Vocês estão vendo a minha tela do Qualiex? Sim. Beleza. Vocês viram quando eu tirei da tela e mostrei o Word? Não, agora não. Não, né? Na hora que beleza, é só para entender como é, porque nesse Teams eu não sei como é que ele mostra. Nesse momento está só na tela do Qualiex. Do Qualiex, beleza. Esse tamanho de letra aí da tela tá dando legal para vocês verem? Eu posso tentar aumentar mais um pouco. Tá dando para ver. Eu aumentei um pouquinho. Aí, então, a gente vai... Lembra que era uma história bem comprida, né? Quando eu li o caso lá no PowerPoint, da história bem comprida, eu tenho que dizer qual é o problema. O problema é uma discrepância ABO, RH, na bolsa tal, que estava rotulada como tal, e era outra coisa. Ok? Até aí tá tudo ok? Sim. Beleza. Então, eu vou descrever assim, de forma sucinta. Importante lembrar, número de bolsa, de amostra, número de prontuário, precisa ser listado. Data, às vezes, né? Ou se eu estou listando aqui como um desvio de processo, a não verificação de uma temperatura, eu tenho que dizer quando, né? Ou então eu verifiquei a temperatura, estava inadequada, eu não fiz nada. Então, você tem que dizer informações que eu volte naquela situação para poder fazer uma análise de causa adequada. É fundamental que as informações que são realmente relevantes estejam aqui na descrição da não conformidade. E que eu, ao ler o que está escrito, eu entendo qual é o problema. O que acontece? Qual a dificuldade? Às vezes vem uma redação enorme e você não sabe qual é o problema. Eu recebi uma não conformidade esses dias, acho que foi quinta ou foi sexta-feira. Foi quinta. E aí a pessoa contou a história enorme, eu não consegui entender qual era o problema, onde é que começava, né? Porque ela já foi dizendo que começando de trás para frente. Pode acontecer esse relato? Pode, mas não vamos botar na descrição da não conformidade, né? A gente pode conversar, isso é importante que muitas coisas sejam escritas, mas que a gente filtre na hora da descrição para ficar uma coisa mais objetiva e eu possa conduzir uma análise de causa raiz mais adequada para esse problema. Aqui, caso vocês tenham conhecimento da norma ISO 9001/2015, você vai selecionar o item
adequado, né? Isso aqui, esse daqui é o item, vou botar aqui um item que eu conheço. Identificação e rastreabilidade, né? Notoriamente eu tenho um problema de identificação, né? Eu identifiquei inadequadamente a minha bolsa. Um requisito, eu posso ter um requisito relacionado à legislação, a gente não está usando ainda, porque os requisitos da PRC número 5, eles não têm título, eles são um texto, para a gente colar todo o texto aqui ia ficar enorme, essa lista não ia ficar muito adequado. Esses itens não são obrigatórios, mas eu recomendo que vocês façam uma análise, né? Quem tiver acesso à norma ISO, quem tiver feito aquele curso de auditoria interna que a gente deu, né? Eu sei que tem algumas pessoas de agência que fizeram, já vão exercitando relacionar o requisito que não foi atendido em relação a essa não conformidade que está sendo aqui tratada, tá? Esse texto aqui é um texto orientativo, é um texto para orientar o que é ação imediata, o que é que eu faço numa ação imediata, tá? Então, isso serve só para orientar vocês a traçar as ações imediatas. O que eu disse para vocês? Quando eu me deparo com desvio, tenho que fazer uma perguntinha. Quem lembra do que perguntinha é essa quando eu me deparo com um erro? Vai ganhar um chocolate, a Verônica que vai dar. Ninguém? Pessoal, quando eu me deparo com um erro, qual a perguntinha que eu tenho que fazer? Eu me deparei com um incêndio. O que é que eu tenho? Alguém abriu a ação imediata. O que eu posso fazer de imediato, né? O que é que eu posso fazer de imediato? Show de bola, isso mesmo. O que é que eu posso fazer para imediatamente tentar diminuir esse erro de rotulagem aqui nessa bolsa? Alguém me ajuda? O que é que eu posso fazer? Ninguém sabe? Ver se foi erro de leitura, né? Não, sim, mas assim, ela notadamente. Oi. Eu como agência Cristiane da MEAC, como agência, se eu percebo que a bolsa está com o rótulo errado, a primeira coisa é eu segregar aquela bolsa para ela não ser usada em ninguém, até fazer a não conformidade, ver o que é que me orientam, se eu devolvo para a Emócio ou não, como é que eu devo proceder. Eu acho que a primeira coisa é segregar a bolsa. Beleza, é isso mesmo. Perfeito. Segregou a bolsa, mas eu posso corrigir, não posso? Não já fiz a retipagem, vamos dizer que já foi confirmado pelo laboratório, certo? Tá certo, tá confirmado. Realmente, o sangue é CDE positivo, tá? Tá? Existe um erro, foi um erro de identificação. Então, o que é que eu vou fazer? De cara, ajustar no sistema, imprimir novo rótulo. Vamos dizer que isso fosse já uma ação que fosse autorizada, obviamente, pela diretoria, né, que poderia utilizar, sim, esse sangue, desde que eu corrigisse a informação no sistema e emitisse novo rótulo. Ok? Vocês entenderam? Ei, Natalícia, mas é devolver, porque a gente não faz essa impressão de rótulo, né? Não, ok, beleza, Cristiane. Isso, mas você pode ter... Oi? Eu posso complementar? Oh, por favor, já ia pedir sua ajuda. Vamos lá, gente. Na verdade, eu queria fazer alguns comentários sobre isso, certo? A gente viu um caso que a Natalícia fez o que geralmente a gente não se depara, né? Que é um rótulo negativo com um teste positivo. Tá certíssimo, a gente tem que segregar a bolsa e, muito importante, não é esperar para resolver no dia seguinte, é ligar para quem está na Imuno no plantão, porque eu posso estar diante de uma troca. Vocês concordam? Eu posso ter tipado uma amostra que não era amostra daquela bolsa e ter uma outra bolsa também envolvida num erro. Então, assim, toda vez que a gente se depara com uma bolsa dessa, além da ação imediata, segregar para não ser utilizada, é entrar em contato com a Imuno para que a Imuno rastreie se é possível ter acontecido uma troca de amostras. Porque é muito mais difícil eu errar num teste do que ter esse erro, porque a gente faz tudo
automatizado e interfaceado hoje na Imuno, certo? Então, é muito mais provável que a gente tenha tido uma troca de amostras versus bolsa do que realmente um erro no teste. Combinado? Então, a gente tem que buscar como também a ação imediata a troca. Então, essa ligação para a Imuno é fundamental. Mas a gente frequentemente vai se deparar com um cenário diferente, né, Natalícia? Sim, eu tenho no rótulo da bolsa dizendo que é RHD positivo, e quando eu faço o meu teste na agência, a bolsa é RHD negativo. E aí eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Isso. Aí, Por que isso é mais frequente? Oi, Natalícia, desculpa. Não, é porque, assim, essa não conformidade é uma não conformidade um pouquinho mais antiga, de 2017, acho eu, certo? Ou é 16? Mas eu achei interessante porque era só realmente para a gente pegar essa questão do rótulo tá diferente do conteúdo, para provocar essas questões que você colocou mesmo, certo? Pronto. E aí, nesse caso, só para esclarecer, nesse caso, o relato lá embaixo, né? É que foi confirmado manual e a pessoa inseriu a informação errada. Não tinha outra bolsa interrogada, entendeu? Uhum. Beleza. Mas aí provoquei o povo, que eu adoro suas contribuições. Aí eu queria, na verdade, ver o cenário mais provável de a gente encontrar. A bolsa está tipada como RHD positiva e a amostra que eu vou retipar da bolsa vai estar retipada como RHD negativa. Aí eu queria saber o que vocês acham disso. Quem que pode dar uma contribuição? Doutora? Oi. Isso deve ser a questão do defraco positivo. Então, o doador rotula a bolsa como um O positivo, né? E no tubo sai como negativo. Perfeito, Denilton. Essa é a principal hipótese. É uma bolsa que foi rotulada inicialmente como negativa e tinha o defraco positivo lá no doador. E como a gente não faz defraco no paciente, nem para retipagem da bolsa, pode ter sido um defraco positivo, certo? Então, a primeira possibilidade é essa. A segunda possibilidade, eu não sei se vocês lembram, que o RHD é muito complexo, tem muitas variantes. Então, pode ser que o soro que eu usei no doador é um soro diferente do que eu usei no paciente. E ele pode, às vezes, ser 4 cruzes no doador e ser negativo no paciente, simplesmente porque eu uso um soro que tem uma especificidade para um epítopo diferente do D, para um pedacinho de D diferente, certo? E quem que vai dar essa resposta para a gente? Vai ser a Imuno também. Nessa situação, a gente vai pensar que é mais provável ter sido isso, mas nós não temos bola de cristal, então a gente não tem certeza se foi isso. O que vai ter que ser feito? Essa bolsa também vai ter que ser considerada um possível erro. A gente tem que mandar a bolsa de volta para a Imuno. A Imuno vai fazer o teste na cartela do doador e o teste no soro do paciente, né, que a gente usa para retipar. E se eu conseguir reproduzir o que foi feito, o que foi visto na agência e o que foi visto no doador, eu tenho certeza que, na verdade, é simplesmente ou um defraco ou um soro realmente com especificidade diferente para D. Mas eu sempre tenho que partir do princípio que houve um erro, porque a gente sempre tem que pensar no pior cenário nessas situações. Então, eu já vi algumas vezes a bolsa ficar na agência, até definir no dia seguinte ou depois, quando alguém chegar e falar assim, o que essa bolsa está separada aqui? Não é para ser depois, gente. Por quê? Porque pode ser um erro. E eu posso ter uma troca, né? Então, assim, eu sempre tenho que pensar no pior cenário. Todos os hemocentros são abertos 24 horas por dia. Claro que se essa bolsa estiver nos regionais, vai ser um pouco mais demorada essa investigação, porque a cartela do doador só tem Fortaleza, né? Mas a gente tem que sempre pensar nisso e lembrar que essa situação não é tão rara, tá? Então, assim, vamos pensar na pior das hipóteses, é um erro, mas mais frequentemente é simplesmente um processo diferente de tipagem que tem no doador e na rotina pré-transfusional, tá bom? Alguém teve dúvida em relação ao que eu disse? Não, tá ótimo. Pronto, aí vai chegar para a gente na Imuno, e a Imuno vai ter que fazer imediatamente essa avaliação. Vai retipar a bolsa no tubo, como é feito no pré-transfusional, e vai retipar a bolsa na cartela, como é feita no doador.
e aí a gente consegue saber o que realmente está acontecendo, se houve uma troca de conteúdo, ou é simplesmente um processo que é esperado, porque a gente usa realmente metodologias diferentes, soros diferentes nos 2 laboratórios. Tá bom? Okay. Beleza, gente. Você vai ficar um pedacinho aí, né? Eu estou aqui, ouvindo. Por favor, beleza. Então, pessoal, só para a gente escrever isso que a doutora colocou aqui como ação imediata, tá certo? Vou ensinar vocês. Então, chegou aqui, eu preenchi, ó. A gente já entendeu que eu provavelmente vou ter que corrigir, eu vou ter que segregar essa bolsa e eu também vou ter outras ações. Então, eu vou marcar tudo isso. Quais são as outras? Eu vou devolver essa bolsa para a Imuno, eu vou inicialmente contactar a Imuno, né, solicitar o bloqueio, a investigação dessa coleta aí, né, que pode envolver uma troca. Eu vou ter outras ações conforme, né, a doutora, o Denilton contribuiu aí na discussão. Então, eu marco essas 3, certo? E vou aqui salvar sem concluir, para ele salvar o que eu já escrevi, tá? Então, vou clicar em salvar em concluir, sem concluir. Lembrando que deixa o sistema rodar e terminar de salvar, tá? Ele vai abrir novamente o que você digitou. É a hora de você conferir se está tudo ok, se está faltando alguma informação. Estando tudo ok, vamos escrever as ações imediatas. Ok? Então, eu vou clicar aqui no executar. Ele vai abrir um planinho de ação. Aí, doutora Denise, me diga aí, por favor, as ações que você tinha me dito, é devolver a bolsa, é isso? Segregar a bolsa e devolver para o laboratório de imunohematologia. Ao laboratório. Vou fazer mais curtinho assim. A ação da imunohematologia aí. Precisa também. Aí, ó, eu coloquei, é só isso, né? Devolver ao laboratório de imuno, né? Isso. Pronto. Aí, aqui, eu vou clicar, pessoal, no mais, tá? Para essa açãozinha entrar. Vocês vão ver que ele já vai puxar o meu nome que eu estou cadastrando. Se eu for a responsável por essa ação, eu deixo meu nome. Mas eu não sou a pessoa que vai devolver ao Breno, vamos dizer que eu vou usar o Breno, que é mais fácil. Então, eu vou correr aqui o cursor. Nesse caso aqui, eu não consigo digitar, eu tenho que correr mesmo o cursor e procurar o nome da pessoa, mas vou deixar meu nome mesmo. Aqui, eu vou botar o tempo, né, para essa ação. Lembrando, gente, de traçar tempos, né, exequíveis. Eu não posso botar, como a doutora disse, como é que eu vou botar um prazo para devolver uma bolsa de um mês, de uma semana. Aconteceu um problema, eu tenho que devolver para ontem, para tentar solucionar. Então, a gente abriu no dia de hoje, eu tenho um problema desse tipo, eu boto logo o dia de hoje. Aqui vai ficar aberto porque eu não executei ainda, tá? Não cliquem, prestem atenção, não cliquem no OK, senão ele salva só com uma ação, tá? A gente já viu que tem outras ações. Então, vamos lá. Aí, aqui a gente vai botar as outras ações. É retipar, doutora? A ação do laboratório. Isso, retipar com soro do doador e do paciente. Ok. Então, eu posso tanto dar Enter, ó, eu vou dar um Enter, vocês vão ver que aparece, como eu posso fazer um maisinho. Se for eu a responsável pela ação, eu deixo meu nome, se não for eu boto outra pessoa. Eu não vou botar outra pessoa só para a gente fazer exercício, tá? Aqui, mais uma vez, eu vou botar o tempo, né? Esse tempo também, voltando a dizer, tem que ser um tempo hábil para a execução, mas não demorado, que essa ação se perca. Eu vou botar, vamos dizer, que leve um dia para ver, é uma agência lá do Aracati, vamos dizer. Aí eu vou botar aqui dia 12, certo? Vou para frente. Tem mais alguma ação? O que vocês acham? Doutora, você acha que tem mais alguma? Acho que nesse momento não, né? Não. Mas, por exemplo, eu retipando e confirmando realmente, né, que não foi troca, foi ou erro de registro, sei lá, alguma coisa que eu pudesse aproveitar o sangue. Valeria a pena rotular novamente? Nós nunca rotulamos de novo, né? Não valeria a pena, né? Não. Mas, por exemplo, eu poderia corrigir o resultado no SBS, não? Deveria, sim, com certeza. Beleza.
porque senão a gente vai gerar um outro problema numa doação futura, né? Sim. Porque, lembrando que a gente sempre compara o resultado da doação atual com as doações anteriores. Essa comparação é feita automaticamente pelo SBS e é um critério de segurança, inclusive, da portaria, né? Então, ninguém pode liberar nenhuma doação sem a comparação com o resultado anterior. Isso. Então, vou botar assim, ó, corrigir o resultado da tipagem da bolsa barra doador, né? Certo? Não sei se é isso, é? Sim. No SBS. Ok? Natalice, Então, outra pergunta. Diga. Nesse caso aí, certo? Eu, como agência, o meu conhecimento vai até segregar a bolsa, certo? E entrar em contato com o laboratório. Eu posso, tipo, dar como encerrado e quando eu mandar alguém complementar... Fazer outro plano na ação imediata? Continuar. Pode. Porque, assim, pode. o meu conhecimento é até segregar a bolsa. Certo? Pode. Então, eu posso fazer eu identifiquei e parei aí, porque eu só sei até aí. Tá. Eu recomendo, é uma ótima pergunta, viu, Cris? Eu recomendo que vocês, ao terem um problema desse, como a doutora falou, entre em contato com a Imuno, ali já vai ter uma conversa que já vai possibilitar já a investigação, inclusive, e também traçar a ação imediata, né? E aí, pessoal, tenham cuidado de não tomar, para vocês não tomarem também ações precipitadas, tomar ação de rotular novamente, ou de fazer isso, entre em contato com a Imuno, né? Entre em contato com a Imuno, entre em contato com o gestor da sua agência, entre em contato com as pessoas hierarquicamente superiores, para que essa ação seja tomada adequadamente, né? E aí, se você conversar com a Imuno, você vai conseguir traçar. E aí você já pode sim preencher. Se você não conseguir informações, ou melhor dizendo, a não conformidade, ao andar a execução da ação imediata, a gente perceba que precisa ter mais ação imediata, não tem problema, porque a gente pode editar esse plano de ação ou criar outro dentro da ação imediata. Tá ok? Respondi, Cristiane? Tá, respondeu. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dizer que essas sejam as 3 ações. Eu finalizei meu plano de ação para a ação imediata. Eu vou dar um OK. Certo? Espero o sistema rodar, salvar. Vou baixar aqui. Vocês vão ver que tá vendo aqui, ó, ficou o plano de ação que a gente traçou, ok? Aí vocês vão ver que tá aqui, ó, 0 de 3. O que é isso? Eu tracei 3 ações e 0 foram concluídas. Então, a próxima etapa é a aprovação. Por enquanto, a aprovação está centralizada em mim, até que as pessoas da qualidade da Hemorrede fiquem bem treinadas em aprovar, né? A aprovação da não conformidade é porque, às vezes, você pode fazer uma descrição que não está adequada, faltar dados, ou mesmo não ser não conformidade. Acontece de repente, você registrar um fato que não é não conformidade, tá? Vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos dizer que você se deparasse com uma consulta, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Se você fosse fazer uma auditoria num ambulatório, vou falar de ambulatório, se vocês entenderem o que pode, um fato que pode não ser não conformidade, e você se deparasse com prontuários manuais. Eu não tenho nada de informatizado nesse ambulatório. A legislação, ela recomenda que as coisas sejam informatizadas, mas ela não obriga que seja informatizada. Aí você abre a não conformidade, porque o ambulatório tem prontuário manual. Tá? Então, isso não seria uma não conformidade. Mas 99% dos casos, dos registros que são feitos, realmente são não conformidades, tá? Mas precisa ter essa aprovação para avaliar se a não conformidade está preenchida com todos os dados importantes, né? Com tudo aquilo que é importante ter, se tem algum fato relevante, se eu preciso reescrever, deixar mais claro, e aí a gente faz essa análise. Então, você aqui, quando você salvar, né, o plano de ação, você vai vir aqui e vai selecionar o meu nome, tá? E vai concluir. Mais uma vez, espera gravar. Ele vai abrir assim. Tá? Ele abriu para mim. Ele ainda tá gravando, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que tá azulzinho.
Aí ele vai sair daquela tela grande e vai vir para a lista. Ela voltou para mim porque essa não conformidade está só no meu nome. Mas, por exemplo, você abriu aí, Cris, na MEAC, quando você enviar para mim para aprovar, quando você procurar nas suas atividades, ela não vai estar mais para você, porque ela já veio para mim. Você só vai enxergar a não conformidade se você clicar aqui em todas as atividades, ok? Ok, Natalícia. Aí, no caso, se eu terminei o processo, mas faltou eu colocar alguma coisa, ou eu escrevi alguma ação que não deveria, tem como eu editar ou tem que esperar você olhar para depois me devolver para eu corrigir? Tem como editar, tá? Se você, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa que a gente abriu agora. É essa aqui, tá? Já saí, teoricamente, foi o que aprovei. Você vai ver aqui na descrição. Aqui, o que é que vai acontecer? Você vai ter que pedir. Realmente eu tenho que analisar. Se eu não tiver mexido ainda, você consegue. Mas nesse caso, você vai ter que. Você lembrou que precisava escrever mais alguma coisa, você recebeu uma informação de que aquela ação imediata não é adequada. Aí você vai me mandar uma mensagem ou me ligar e pedir para eu reprovar essa etapa, voltar para você. Aí o que vai acontecer? Essa telinha aqui não vai aparecer para vocês, certo? Só aparece para mim, porque eu é que estou na etapa do aprovado, tá bom? E aí você vai me pedir, Natália, você volta essa não conformidade aí para mim, que eu preciso descrever alguma coisa. Eu até consigo mexer, mas é interessante que vocês mexam, que vocês escrevam. Então eu posso apertar aqui no reescrever descrição e concluir. Ok, Cris? Ok, mas então você precisa devolver, né? Depois que a gente concluiu tudo e enviou. Preciso. Certo. Tá? Então, eu não vou devolver, tá? Vamos fazer de conta que tá tudo certo. Combinado? Para a gente seguir, tá bom? Aí eu vou clicar aqui, lembrando que essa atividade não vai aparecer para vocês, certo? Eu vou colocar novamente meu nome aqui para facilitar o entendimento. Mas aqui é importante, pessoal, ó. Vocês viram que foi um problema que aconteceu na imunematologia, teoricamente, certo? Então, eu tenho que botar para analisar a causa a imunematologia. Deu para entender? Vou botar a pessoa responsável da imunematologia para analisar a causa. Natália, se ela vai fazer sozinha, não deve. Vocês vão ver que tem um campo, inclusive, na análise de causa, onde você botar a equipe que participou. Aí você vai botar as pessoas que vão participar dessa discussão para definir a causa dessa causa raiz dessa não conformidade. Então, eu vou seguir aqui a etapa. Vou colocar aqui, por exemplo, eu de novo como responsável para a gente fazer aqui e agilizar. Aqui eu vou concluir essa etapa, vocês não vão fazer. Já vai aparecer para vocês. Se vocês estiverem no fluxo, né? Se for você, a pessoa para fazer a causa raiz. Lembrando que é sempre legal você abrir sempre a lista de todas as atividades, tá? Então, vocês vão ver, tá aqui a não conformidade. Aqui, só lembrando uma questão que, quando tiver nessa listinha aqui, você tem várias formas de acessar a não conformidade. Você pode clicar no título dela, ela vai abrir. Certo? E aqui você vai percorrer, ela vai abrir na fase que ela está. A gente está na fase de analisar a causa, mas se eu quiser olhar as ferramentas, que são os planos de ação, se eu quiser editar aqui o plano de ação, inserir a ação, eu coloco. Eu quero botar mais um plano de ação, eu coloco. Aqui eu consigo acessar a descrição e olhar alguma coisa. Certo? E aqui é a etapa que nós estamos a analisar causas. Até aqui, tá ok? Podemos fazer a causa raiz.
Então, acho que sim, Natalícia. Eu acho que o dia a dia delas é que vai fazer assim, as dúvidas maiores vão surgir quando elas começarem a realmente colocar a mão na massa, né? A realizar o preenchimento das não conformidades. Mas tá bom, tá ótimo, viu? O exemplo. Então, a gente pode fazer de duas formas. Natalícia. Oi. Diga. Natalícia, filho. Eu não ouvi. Oi? Pegar hoje essa sua aula, tem como? Onde é que eu posso pegar? Está gravada essa sua aula de hoje? Está gravada? Todas as aulas que foram ministradas foram gravadas, tá certo? Elas vão estar disponíveis. Verônica, você sabe como é que vai ser esse acesso? Tá no YouTube, é? Verônica? Isso, a gente está colocando. Oi, Natalícia. Eu acho que vai ficar os... na plataforma, né? Não do não, PH. Verônica. Ele está no YouTube. Eu vou mandar depois o link de todas. Já temos da maioria. E aí eu mando para todos, tá bom? Aí você manda para mim também, doutora, por favor. Mando, Às vezes o pessoal me pede, tá? Aí eu tô, aproveitando que você está Ótimo, falando aí, eu tô vendo pelo adiantado da hora, já são quase 8h30, e a gente está só no primeiro caso. A gente pode fazer um segundo momento desse, com casos reais? Quanto mais, melhor. Pois então, na próxima terça-feira a gente pode continuar esse assunto, tá? Ok. Então, pessoal, vamos lá. Existem a gente elegeu, né, para analisar a causa, duas metodologias que são bem comuns de analisar a causa de não conformidade. Aqui é mais um textinho também orientativo, tá? Para que você só entenda como é isso, como é que faz causa raiz. Lembrando que nós temos o procedimento de não conformidade, também temos o procedimento das ferramentas da qualidade, que pode auxiliar você também nesse processo de preencher o formulário. Também tem um anexo. Eu não sei se é o GER 10, pessoal, vocês vão me perdoar, mas depois eu posso até dizer aí para a Verônica dizer para vocês. A gente tem um anexo que ele orienta todo esse processo. Ele não está muito igual ao sistema, porque o sistema a gente deu uma enxugada, eu ainda preciso revisar, mas ele consegue orientar a você esses campinhos, como é que a gente preenche. Vamos usar a primeira regra, a primeira metodologia que é mais simples, dos 5 porquês, tá? Aí eu vou precisar da ajuda aí dos universitários, da Cris, do Denil, da doutora Denise, para a gente poder executar esses 5 porquês aí, tá? Para a gente preencher. Então, para eu executar qualquer uma das ferramentas, eu clico em executar, ele vai abrir esse quadrinho, tá? Se você clicar aqui vai mudar o nome da ferramenta, não é isso que a gente quer, tá? Onde é que você vai clicar aqui? Efeito. Você vai digitar o que foi que aconteceu. Então, você vai dizer bolsa número tal, rotulada como tal, se você quiser. Senão, você pode deixar realmente escrito efeito. Aqui a gente vai colocar. Ela estava rotulada como RHD negativo, era, pessoal? Só me lembrando aí. E era positiva, é isso? Era isso? Era negativo e era positivo. Você pode botar o efeito, tá? Aqui, para fazer o primeiro porquê, como é essa técnica? Você vai pegar o problema e vai dizer porque eu tenho uma bolsa rotulada como RHD negativo e ela não, entretanto, ela é RHD positivo, certo? Então, você vai clicar aqui no mais, ele vai abrir a caixa do primeiro porquê. Então, a gente pode fazer dessa forma, porque a bolsa, eu não vejo necessidade, tá? Então, me ajudem aí, porque vamos pensar numa causa só, vamos pensar que tenha sido pode ser um erro de transcrição, não pode, doutora Denise? Sim.
Pode ser. Vamos pensar. Foi feito na mão, né? Vamos pensar que pode ser isso? Sim. Então, erro de inserção dos resultados do sistema. Aí esse não é a causa raiz ainda. Vocês concordam? Porque não posso parar aqui no erro de inserção. Eu tenho que me questionar por que eu errei ao inserir esse resultado no sistema. Certo? Se você, porventura, no primeiro porquê, você achar a causa raiz, você vai flagrar aqui, você vai marcar. Esse não é o caso, tá? Então, eu vou dar um OK e vou passar para segundo porquê. Como é que eu passo? Clico aqui na caixinha, clico no mais, ele vai abrir o segundo porquê. Aí eu vou começar essa pergunta fazendo o quê? Por que houve erro de inserção de resultados no sistema? Por que não teve dupla checagem? Então, você vai respondendo, tá? Ainda não é a causa raiz, porque eu tenho que me inquietar também. Por que não houve dupla checagem dos resultados? Então, dou o OK. Não cheguei ainda na causa raiz. Vou fazer o terceiro porquê. Clico em cima da linhazinha azul. Vocês vão ver que vai abrir o pontilhado. Se eu clicar, não, eu quero digitar mais alguma coisa, eu quero editar essa, aí eu clico aqui no lapisinho, ele vai abrir o mesmo porquê, e aí eu posso escrever mais alguma coisa. Se não, eu quero excluir, não é esse porquê, eu posso excluir no xizinho, mas normalmente ele vai para frente, certo? Mais um maisinho, e aí o terceiro porquê. Porque não houve dupla checagem na inserção dos resultados? O que pode acontecer? A equipe estava subdimensionada no dia. Foi combinado, né, doutora? Não é ainda, talvez, a causa raiz, tá? Então, vamos para frente, OK. Mais uma vez, eu vou clicar aqui no lapisinho, né? Ou no quadradinho azul para abrir essas opções e vou clicar no maisinho. Vamos lá para mais um porquê. Vamos pensar. Por que a equipe estava subdimensionada no plantão? Porque vamos fingir que agora o Covid deixou todo mundo doente no laboratório. Beleza. Vou botar mais uma coisinha, tá? E não havia tempo hábil. Certo? Vou botar esse aqui. Na verdade, eu acho que a gente podia botar assim, não havia profissional treinado para substituição. Sim, não havia profissional treinado. É isso mesmo, tá? Treinado para substituição. Certo? Aqui, vocês conseguem perceber que a gente está chegando na causa raiz. Vocês conseguem ver isso? Que eu estou saindo lá de uma bolsa rotulada errada, eu estou chegando numa coisa macro, que é treinamento, mas treinamento macro, é ter um número de profissionais adequados para aquele plantão, é ter provavelmente uma equipe de sobressalência, vamos dizer, dentro da instituição, ou ter um plano de contingência de recursos humanos. Numa época dessa de Covid, por exemplo, né, o ideal, né, o mundo ideal é que a gente tivesse profissionais que pudessem assumir essas funções, certo? Então,
é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente treinar. A gente consegue perceber que, ao analisar a causa raiz dessa forma mais elaborada, eu consigo sair da superficialidade, que é treinar, retreinar a colaboradora que não fez a dupla checagem. Certo? Vocês estão entendendo como é diferente fazer dessa forma? Então, vamos dizer que aqui a gente encerrasse, né, traçasse essa resposta desse porquê como causa raiz, tá ok? Ô, doutora, você acha que ainda tem mais algo que dá para ir para frente? O que você acha? Acho que não. Causa raiz, né? Então, vamos lá. Achei minha causa raiz, que eu faço? Coloco aqui o meu, eu tico aqui, você vai ver como vai ficar diferente na hora que a gente der o ok, tá? Deu o ok, ela ficou marcada aqui. Essa causa é que vai estar na hora que eu fechar aqui, na hora que vai estar o resumo da minha não conformidade, tá certo? Então, eu fiz todo o meu porquês, meus porquês. Aqui eu poderia ter ido mais para frente também, tá? Então, eu faço o okzinho aqui, aguardo o sistema gravar. E ele vai mostrar aqui que eu fiz os meus 5 porquês, né? E eu posso abrir ele, consultar qualquer hora, tá? Eu posso também traçar o espinha de peixe, tá? Aqui no espinha de peixe, eu vou usar as mesmas coisas que a gente usou nos porquês, tá certo? Mas só para ensinar vocês como é que a gente preenche, tá ok? Pode ser assim, a gente fazer a mesma coisa que a gente preencheu nos porquês, encaixando no espinha de peixe. Para isso, eu vou só relembrar para vocês o que é o espinha de peixe, quais são as categorias. Aí eu vou parar essa apresentação aqui do Qualiex e vou voltar lá para o slide, só para mostrar um slide para vocês. Pode ser combinado assim? Vocês nem responderam, eu já parei. Mas é porque é mais fácil para vocês entenderem. Voltar a ver meu slide? Sim. Beleza. Então, o espinha de peixe, diagrama de causa-efeito ou Ishikawa, não é nada mais, nada menos de que uma metodologia de estudar causas de problemas a partir de categorias pré-estabelecidas. Quando eu olho para o meu problema, para o meu desvio, eu posso tentar analisar ele. A gente fez isso, mas de uma maneira mais intuitiva, porque os 5 porquês é mais simples. Mas a gente não deixou de avaliar procedimento. Quando eu falo que não teve dupla checagem, eu estou falando de execução de procedimento. Né? Se eu falo de sistema, eu estou falando de máquina. Se eu falo de matéria-prima, de bolsa, vamos dizer que a etiqueta da bolsa lá, se tivesse descolado, sei lá, eu estaria falando de matéria-prima, de mão de obra a gente falou, porque a gente falou de treinamento, a gente falou de dimensionamento de pessoal. Então, é colocar tudo que a gente discute nessas categorias. Então, quando eu olho para o método, eu estou olhando para procedimento, para manual, para... Oi? Oi? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, eu estou falando de procedimento, de manual, de instrução de trabalho, eu vou avaliar a pertinência, se está adequado, se é claro, tudo isso. Matéria-prima, eu vou olhar as especificações da matéria-prima, fornecedor, e etc e tal. Mão de obra, eu vou olhar basicamente o que? Treinamento, a competência, a habilidade, né? Se eu tenho um número de mão de obra também adequado. Máquinas, eu vou olhar sistema, equipamentos. Medição, são os instrumentos, as verificações, resultados de controle de qualidade. Meio ambiente, o clima organizacional, as relações interpessoais e também o ambiente de trabalho. Se eu tenho um ambiente de trabalho que ele favorece que eu me desconcentre, que eu não escute o que o colega está falando e daí eu posso inserir um dado errado no sistema, eu estou falando de meio ambiente, tá?
Aí, só para ficar um pouquinho mais fácil, para vocês poderem utilizar, o pessoal de Minas Gerais, do Hemominas, eles fizeram essa categorização com exemplos, e eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Quando eu falo de método, eu vou pensar, tem procedimento? Está escrito? Essa etapa está escrita? Se está escrita, tem falhas? Tem lacunas? É dúbia? É duvidosa a descrição do procedimento? Né? Tem procedimento, mas ele não está divulgado, disponível, né? Não foi treinado as pessoas, certo? Então, eu vou perguntar isso. Eles usam também essa categoria de memória paciente, tá? Que a gente não usa, mas, por exemplo, se eu tenho uma falha no arquivamento do registro não confeccionado, registro não contemplado no processo, tem o meio ambiente, eu vou avaliar na adequação de instalação, na adequação de temperatura, na adequação de controle de som. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas. Tem falha na descrição da atividade, os registros não são realizados. A inadequação de temperatura, caso seja relacionado a isso, né, pessoal? Falha no registro, equipamento está com manutenção, os servidores não estão treinados, se estão treinados, tem avaliação de eficácia. Quando eu falo de medida, eu vou ver, tem mensuração, existem passos que mensuram a execução dos processos, a falha de registro, falha no instrumento de medida, material, máquinas ou medicamentos, especificação inadequada, desabastecimento, inexistência de material por falta no padrão, então você estava com o reagente X e teve que usar o Y porque falhou, sei lá, uma coisa do gênero, vocês podem se perguntar. Quando eu olho para a mão de obra, eu vou ter, posso ter insuficiência numérica de mão de obra, como a doutora colocou, né? Eu não tinha um número de pessoas bem dimensionadas para o plantão, ou insuficiência de capacitação, ou mesmo clima interno. Então, isso é só um exemplo que a gente pode adequar para a nossa realidade. E aí, você vai abrir o Ishikawa, eu vou voltar lá na tela, tá? Do Qualiex. Voltar aqui na tela do Qualiex para mostrar a vocês e a gente executar a análise dentro do sistema. Voltar a ver a tela do Qualiex? Não. Não? Vocês estão vendo a tela só mesmo da reunião, né? Com você aí. Tá, beleza. É porque também eu fiz uma bobajada aqui, mas tinha que ser. Vai dar certo agora. Eu não apresentei, vocês não iam ver mesmo, né? Pronto, voltaram a ver agora? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Espinha de peixe, que é o Ishikawa, é o 6M, é o causa e causa e efeito. A gente viu, quando a gente traçou, a primeira coisa que a gente viu foi o efeito, né? Era a bolsa, aqui eu clico com um lapisinho, aqui sim eu apago, ó. Bolsa rotulada como RHD negativo. Retipada com RHD positivo. Ok? Aí aqui eu vou olhar. No meu método, houve falha? Eu falei, a primeira coisa que a gente falou foi erro de inserção, não foi isso? Então, tem um erro no método, vocês concordam? Teve um erro de inserção do resultado. Então, eu posso listar aqui, ó. Erro de inserção de resultados. Não foi realizada dupla checagem, não foi que a gente colocou? Não foi realizada dupla checagem. A gente viu quando fez os 5 porquês que essas duas causas aqui elencadas não eram causas raízes. Então, eu não vou marcar aqui, se fosse eu marcaria, tá? É importante, pessoal, na hora que chegar na causa raiz, lembrando aqui, marcar, senão você não consegue
avançar no tratamento da não conformidade dentro do sistema, tá? Então, você clica aqui no OK, ele vai registrar aqui. Se fosse a causa raiz, ia ficar diferente, tá? A gente viu, vamos lá, que a mão de obra não estava dimensionada, né? A dupla checagem, vamos botar assim. Dupla checagem não foi realizada, pois a equipe estava dimensionada, subdimensionada, né? Então, colaboradores e profissionais treinados para assumir as rotinas. Certo? É mais ou menos que eu não me lembro bem direitinho o que é que a gente escreveu, mas foi aqui que a gente definiu que era causa raiz, não foi isso? Vocês lembram? Que era que não tinha profissionais treinados para assumir as rotinas. Então, eu peguei aqueles 5 porquês e dividi em duas coisas, né, em duas categorias. Então, eu vou marcar aqui como causa raiz, mas vamos dizer, pessoal, que, por exemplo, o sistema tivesse facilitado também, aqui eu escreveria, sistema não fez as verificações, né, necessárias, emitiu o rótulo assim. Vamos dizer que o meio ambiente, então, a sala estava no momento com pessoas de outra área que não permitiram concentração necessária para o processo, não, vamos dizer que isso fosse, aí eu colocaria aqui, tá? Então, a gente já chegou que causa raiz é essa, né? A dupla checagem não foi realizada porque a equipe estava subdimensionada e não tinha profissional treinado para realizar, né? Para assumir esses plantões, certo? Deu para entender até aqui? Tem um feedback, por favor. Pessoal, tá dando para entender? Tudo certo, Natalice. Beleza, então a gente distribuiu aqueles porquês que nós respondemos aqui no diagrama de causa e efeito. Terminei de digitar, dou o meu OK. Espera sempre gravar. Ele ainda está abaixando. Vocês vão ver que ele vai ficar assim. Ele vai trazer as causas que a gente elencou, tá ok? Aqui é importante você também verificar antes de passar adiante, né, na causa raiz e propriamente traçar a ação corretiva, você deve vir e verificar se aquilo que foi traçado como ação imediata foi executado. Se você quiser ver todos os planinhos de ação que foram criados, assim como a análise de causa raiz, você pode clicar aqui em ferramentas, você pode abrir, que ele vai abrir para você o planinho de ação que você fez ou as ferramentas que você analisou, né? Então, para a gente facilitar aqui, eu recomendo que uma coisa que fica muito também, às vezes as pessoas esquecem, é de vir aqui e identificar que já foi executado a ação imediata. Então, eu vou executar aqui para a gente concluir essa não conformidade todinha, tá? Então, eu concluí todas as ações imediatas, dou um OK, espero gravar, tá? E vou aqui para... Eu terminei a minha não conformidade, o que é que vocês acham? Não. Não, tá faltando o quê? A ação corretiva. Ok? Eu cheguei na causa raiz, mas o que é que eu vou fazer para resolver
eu não ter profissionais treinados para substituição quando eu tiver afastamento de colaborador? Vão pensando enquanto eu vou digitar aqui um negócio. Aqui você vai botar a equipe que participou da discussão da causa raiz. Você pode botar mais de uma pessoa sem nenhum problema, tá? Recomendo que você bote as pessoas que fizeram parte, né? É importante que você também verifique, né? Faça uma análise. Se a não conformidade ela está relacionada a uma falha na comunicação, né? Isso a gente sabe que a comunicação é uma coisa que às vezes é muito falha, né? E acaba incorrendo em erros. O que vocês acham? Essa não conformidade está relacionada a uma falha de comunicação, sim ou não? O que vocês acham, pessoal? Está relacionado a uma falha de comunicação, sim ou não? Sim. Se não foi feita a dupla... sim. Não foi feita a dupla checagem, né? Foi falha. Isso. Então, você vai passando para frente, tá? E a próxima etapa vai ser o plano de ação. Já está meu nome? Por que já está meu nome? Porque eu fui a responsável por fazer a análise de causa raiz, tá? Então, não é desvinculado. Se você está lá, o seu nomezinho responsável por fazer a causa raiz, imediatamente o plano de ação, que é a ação corretiva, vai para você também. Então, você vai clicar aqui no concluir, espera gravar. Aí ela vai voltar para cá, todas as atividades. Você vai, pronto, vai abrir aqui de novo. Tanto você pode abrir no título, como você pode apertar no play aqui, ela já vai abrir. Esses outros botões não vão estar disponíveis para vocês, certo? É só para a gente que é administrador. Então, você vai clicar aqui, ó, no 5W2H, plano de ação, traçar ação corretiva. Aqui você vai de novo digitar. O que vocês acham que pode resolver a causa raiz de não ter profissionais treinados para assumir no caso de uma contingência, né, de vários adoecimentos? O que vocês acham? Treinar mais profissionais. Né? Um pouco mais profundo. Eu poderia ter, né, uma lista de profissionais treinados e habilitados para assumir essas funções na própria Hemorrede. Vamos pensar que daria para a gente fazer, ter umas pessoas de sobressalência, né? Umas pessoas, uns técnicos que eu pudesse fazer esse rodízio e assumir esses plantões. Vamos dizer que isso fosse possível. Vocês acham que redimensionar a equipe, né, até para que isso não acontecesse novamente, poderia ser uma ação? O que vocês acham? Sim. Né? Então, vamos colocar essas... Vocês acham que é importante eu redimensionar todas as equipes de trabalho do Hemócio ou daquelas áreas críticas que o serviço pode parar se eu não tiver colaborador? O que vocês acham? Acho que só área crítica, não é não? Sim. Coloquei assim, ó. Redimensionar a equipe de trabalho, certo? Considerando situações de contingência. Certo? Para saber qual é o número que eu consigo manter funcionando, mínimo. Né? Uma outra ação é prover colaboradores treinados para as áreas críticas, certo? Uma coisa é eu contar, saber, ó, eu tenho tantos técnicos que podem assumir a bancada de uma agência, sendo bem claro, né? Contando que fosse uma situação dessa. Tenho tantos técnicos no Hemócio, tenho 200 técnicos treinados, habilitados para assumir isso.
eu consigo trabalhar, manter minhas agências funcionando com 150, vamos dizer isso. Então, 50 eu posso fazer uma troca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é uma situação, pessoal, muito mais complexa do que treinar. Vocês estão entendendo? Então, quando eu olho para a ação corretiva, eu tenho que traçar uma coisa mais profunda, que realmente vai prover uma coisa para não acontecer mais aquilo. Então, tracei a minha ação, eu dou meu Enter, ou mais, coloco a pessoa que vai executar. Vamos dizer que no mundo fantástico, né, que a gente já fosse fazer agora, isso para o dia 14 de maio, só para a gente botar um plano. Vocês acham que ter uma lista de profissionais treinados, né, de prover treinamento para um número de profissionais que pudessem compor essa lista? Eu acho que seria ter um quadro de reserva, né? Pronto, ter é isso que eu quero dizer. disponível um quadro de reserva de profissionais. Treinado, habilitado. Na hora, exatamente, habilitados, né? Que aí seria o ideal para atender essa situação, né? Uhum. Botei assim, ó. Então, prover quadro de profissionais de reserva habilitados para as rotinas diárias críticas, certo? Vocês vão perceber que é muito mais amplo do que eu dizer assim, treinar mais profissionais. Porque eu estou enxergando o problema como um todo. Eu estou olhando como é meu desempenho nas minhas agências, quantos profissionais eu tenho treinados. Porque se eu treino só para substituir naquela agência X que aconteceu o problema, ou naquele laboratório Y, eu posso ter o mesmo problema em outra área, porque eu não estou olhando com amplitude esse problema, tá certo? Por isso que é importante determinar quem vai, bem determinar também quem vai fazer a análise de causa raiz, tá? Então, eu dou Enter, coloco a minha ação, também eu vou botar, vamos fazer de conta que seja no dia 14/5, tá? Vamos dizer que essas duas sejam as ações corretivas. Vocês estão percebendo que é muito mais profundo do que treinar? Sim ou não? Sim. Então, não é? Muito mais profundo, tá? Então, eu dou o meu OK, terminei meu plano de ação, dou o meu OK e espero ele gravar, tá? Ele tá gravando. Aí, às vezes é importante, às vezes, se eu quiser colocar aqui alguma observação, eu posso. Tem uma perguntinha que eu também tenho que fazer. Vamos dizer que eu trace alguma ação que precise revisar algum documento. Vamos dizer que essa ação aqui precisasse revisar o procedimento de gestão de pessoas, de recursos humanos, né, onde dissesse que nas atividades críticas eu teria que traçar contingência, aí eu colocaria sim, colocaria aqui qual é o PSQ, é o GER12, é pessoal do Recursos Humanos, meus colaboradores. Eu acho que vamos dizer que seja. GER12, então eu boto aqui qual é o procedimento, e aqui eu vou passar para a próxima etapa, que é o verificador, vou botar eu de novo, tá? Normalmente é a pessoa da qualidade que faz, e vou concluir, tá? Espero gravar. Isso aqui eu estou fazendo até o final para a gente entender, mas isso não vai acontecer, você não vai fazendo uma sentada só, você chegar até esse final, porque tem que ter o tempo de execução, você tem que esperar um tempo para voltar lá, né? Natalícia, eu terminei hoje de executar minha ação corretiva, amanhã eu posso analisar se ela não aconteceu mais e considerar ela eficaz? Não. Tem que dar um tempo para aquela cultura que você implantou se consolidar e realmente alterar essa cultura, né, para que você tenha essa mudança. Mas vamos dizer que passou um tempo, tanto é que aqui ele parametrizou para 20/6, vocês estão vendo? Aqui. Então, eu tenho um prazo até 20/6 para executar essa verificação, tá ok? Então, vamos dizer que passou o tempo e a gente já está em 20/6, aí eu vou vir aqui no Play de novo. Antes disso, o que é que eu faço? Doutora Denise, aconteceu novamente algum rótulo errado, né? Deu certo, está acontecendo desabastecimento de pessoal, ou o plano de contingência de recursos humanos funcionou, a gente ficou com a equipe subdimensionada? Não, não ficou. Beleza, resolveu. Então, eu vou botar implantado
contingência, por exemplo, certo? Vai ficar assim, tá, gente? De pessoas nas áreas críticas e não mais subdimento de colaboradores nas áreas de forma a prejudicar serviço. Vamos dizer que eu tenho que botar alguma informação, né? O que foi que eu vi que me fez concluir que estava implantado, que foi eficaz? Então, concluir essa etapa, sempre vou marcar sim, padronização e divulgação, isso é uma parametrização que já vem do sistema, que a gente não vai usar essa divulgação e essa padronização, mas para eu concluir a não conformidade, eu vou clicar aqui, vou botar que o verificador já vem, que foi eu, e eu concluo. Ok? Então, quando eu for aqui em todas as atividades, ela é a 66, essa. 67, melhor dizendo, eu vou olhar aqui, ó. Ela já foi para padronização e divulgação. E eu aperto como concluído. Ah, é porque eu não executei a ação correta, desculpa, isso foi a propósito. Lembrando que para concluir a não conformidade, o que é que eu tenho que fazer? Fechar os planos de ação. Eu não fechei, ela não ia concluir, tá? Vocês entenderam aí por que não deixou concluir? Eu não fechei, então eu venho aqui aonde? Em ferramentas. Clico no meu plano de ação que está aberto. Vocês estão vendo? Aqui está 3 de 3, executei todos. Aqui está 0 de 2. Vou clicar aqui para mudar o status da minha ação e concluir. Dei o meu OK. Espero gravar. Agora sim, eu concluo. Aguardo gravar. A internet está um pouquinho lenta, viu? Peço paciência um pouquinho de vocês. Tem que esperar gravar, porque senão ele não salva. Então, ele vai gravar, pessoal, aqui, eu não sei por que ele não tá, o sistema está um pouquinho, a internet está um pouquinho ruim hoje. E aí, quando ele gravar, vocês vão ver que quando mostrar naquela lista, no final vai estar concluído. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa apresentação aqui, esse compartilhamento de tela, para a gente voltar aqui Vocês já parou, né, a apresentação da tela? Sim. Beleza. Aí, assim, eu acho que valeria a pena, sabe, doutora, a gente fazer outros casos. Aí eu queria, se vocês tiverem, a Filomena acho que estava dizendo que tinha uma não conformidade, se vocês quiserem fazer algum caso real, né? Esse é real, mas é um caso antigo, né? Se quiserem fazer alguma coisa para a gente já abrir, né, no Qualiex, seria interessante. Aí vocês me dizem, mas a gente pode fazer mais um momento, né? Eu acho que ficaria legal. O que que vocês acham? Aí a doutora diz aí o que vocês acham da gente fazer mais um momento desse. Eu gostaria. Nathalie, eu acho muito importante ter outro modelo, outro exemplo para que a gente possa fazer e novamente entrar, mostrar o passo a passo de como que entra, porque elas vão ter essas dúvidas, viu? Com certeza. Certo. Então, por mim, está combinado. A gente, na próxima terça-feira, pode fazer. Aí, Verônica, que eu vou conversar contigo para a gente ver se a doutora Denise também, o que é que vocês querem trabalhar aí, talvez um caso, e aí a gente estruturar para ser mais rápido até essa discussão, né?
Mas eu achei que foi muito legal. Oi? Foi muito boa a discussão, acho que foi bem produtiva, e eu agradeço, a aula foi ótima. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço, assim, é muito bom, eu gosto muito mesmo desse assunto. Peço perdão se eu falei alguma bobeira aí, mas foi um caso assim que eu trouxe mesmo para a gente ver essa questão de rotulado, diferente do que está dessa discrepância, o que pode acontecer, e para a gente entender que de um rótulo que está errado, eu fui parar num dimensionamento pessoal. Então, esse é o caminho realmente da não conformidade, certo? Doutora? Oi. Então, podemos encerrar? Alguém quiser alguma coisa, né? E aí a gente continua aí na próxima terça-feira. Excelente. Muito obrigada, Natalice. Por nada, gente. Boa semana, gente. Tá, para todos. Tchau, tchau.